Muito se discute a privatização da Sabesp. O senhor acha que isso é prioritário? Não é. E tenho certeza que não é, porque eu faço essa luta e a gente sabe das necessidades da população com a água e o tratamento, com o saneamento básico, o tratamento do esgoto. Renata, só para você ter uma ideia, na zona sul de São Paulo e área de proteção ambiental, né, área de Parelheiros, Grajaú, Campo Limpo, Itapecerica da Serra, né, em Bugaçu, que é onde eu moro, onde eu conheço, tantas outras Eldorado, locais. Que é mais distante ainda que Parelheiros. Você tem áreas que você levou a água, tem lugares que não tem nem água nem esgoto, né? Mas tem lugar que você levou a água, mas você não colocou o esgoto, a coleta, que não dá para acreditar. Tem gente que até reclama, olha, eu estou pagando a água e o esgoto e não tem o esgoto. E como é que você vai deixar a população jogar onde? Joga na fossa, ou joga num córrego, e esse córrego leva para as represas. Naquela região, no caso, a represa Billings, agora a Piranga. Mas eu estou falando isso por quê? Porque é uma luta de 20, 30 anos que a gente fez lá, e que agora que está sendo inaugurado as estações de elevação, né, do esgoto, lá da Zona Sul, para ser tratado em Barueri. Tem que andar 70 quilômetros para ser tratado. E tudo isso vai para onde? Vai para o lençol freático, vai para poluir as nossas nascentes, uma área de produção de água, né? E só agora que está sendo resolvido esse problema, então é muito tempo. E o problema é que a Sabesp tem profissionais qualificados, tem dinheiro, foi privatizado 49%, e na época nós somos contra aqui, né? E eles falaram que era para colocar mais dinheiro para fazer mais investimento. O que aconteceu? A gente não percebe isso. A gente percebe que quem ganhou dinheiro são os acionistas, que tem que ter o seu lucro, né? Mas eu lembro muito bem que a gente fez uma luta danada aqui para ter uma trava, né? Que fosse distribuído para os acionistas em torno de 20%, 30%, e o restante fosse reinvestido, né? Na colocação de água e principalmente na coleta e tratamento do esgoto. E isso não aconteceu. Então, privatizar, eu imagino que vai piorar a situação. Porque quem ganhar, quem comprar, vai querer lucro. Quem investir vai querer lucro. E quem tem que ter um olhar numa área tão essencial como é a questão da água, é o Estado. O Estado que tem que cuidar disso, né? E vale lembrar o que a gente está passando aqui no estado de São Paulo, né? Em todas as regiões. No caso aqui da região metropolitana da capital, foi com a privatização da Eletropaulo. O que vendiam para a população? O que passavam para a população? Que tudo ia melhorar e que ia diminuir o preço. Hoje, é a campeã, ou uma das 3 que tem mais reclamação no Procon, é justamente a Enel. Muito ruim de serviço, e a conta de luz é só você verificar, todo mundo reclamando. Agora, por que uma privatização das comunicações, claro, tem muitos problemas, mas resultou em um atendimento muito melhor à população, acabou colocando toda a população, tornando acessível, dando essa inclusão a toda a população, e um serviço como a Enel é pífio, ou da Sabesp, nós temos aí 40% da água desperdiçada. Por que você não melhorar a gestão do Estado? Por que as comunicações, as telecomunicações, teve que ter mais acessibilidade da população? O senhor é do tempo? Eu sou desse tempo. Que comprar a primeira linha telefônica era... você tinha que soltar foguete. Era um investimento que você fazia. Era um investimento. Fazia. Meu primeiro investimento na vida foi uma linha telefônica. Você tinha as ações da Telesp, né? Então, a população... A segurança de uma linha telefônica. Hoje também a gente precisa falar que tá fácil você comprar um celular. Agora o problema é você mantê-lo, né? E falar. A maioria tá no... Como é que fala? No pré-pago. Sim. E muitas vezes só recebendo chamada. Sim, não podendo, 80% ou quando muito no Wi-Fi. Não podendo ligar, né? Então, eu sou daqueles que acho que você tem que dar eficácia, uma boa gestão do Estado, e aquilo que foi essencial, saúde, educação, comunicação, água, né, a energia, transporte, é coisa que o Estado tem que cuidar. Se está ruim, tem que melhorar a gestão. E não ir para o caminho da privatização, de você vender, entregar para a iniciativa privada, que obviamente a pessoa visa o lucro. Se não deu certo, fecha e dane-se a população. Então a gente precisa tomar esses cuidados, né? Ou um meio termo, uma parceria, né, com a iniciativa privada, mas não deixar tudo na mão do Estado,
da iniciativa privada. E o Estado abrir mão disso. E a casa não pode fazer nada contra a Enel? Pode, eu já fiz audiência pública aqui, trouxe os diretores, né? Mas punir. Teve uma participação, tem multas, mas as multas às vezes recorrem, e quem ganha bilhões nisso tem um rendimento enorme. Qual o problema de pagar uma multa, pagar alguns milhões, alguns milhões em multa, né? Você pega, por exemplo, a Enel, você tinha as lojas na periferias, que atendia a população. Sim. A população reclamava, na época da Eletropaulo, mas eles tinham atendimento. Hoje fecharam. Hoje tem que ser via internet e muitas vezes não é atendido. É revoltante. Tudo isso é o quê? Foi para aumentar a lucratividade, para ter mais dinheiro. Se você tem 200 lojas só na capital e você fecha, né? Quantos desempregados que tiveram e quanto que foi o tanto de lucratividade que essa empresa teve? Podia investir, atender melhor a população. Hoje, quem mora na periferia, quando tem uma ventania, uma chuva forte, a pessoa fica 3, 4 dias sem energia. Onde eu moro acontece isso. Onde eu moro acontece isso, que é na periferia da Zona Sul. E quanto mais distante, mais difícil é. E não tem nada pior que você não ter água e hoje não ter energia elétrica. Nós estamos lutando em diversos bairros, por exemplo, e lá, por ser uma área de proteção ambiental, tem água, né? Não tem esgoto, como eu acabei de falar, e de repente não pode instalar a energia elétrica. A população não entende. Por que não pode? Porque é área de proteção ambiental. Mas lá já tem escola do Estado, lá já tem delegacia de polícia, lá já tem creche do município, lá as ruas já foram abertas, e de repente tem um empecilho para você colocar energia elétrica para aquela população. E lá tem idosos, tem crianças, tem mulheres grávidas, tem pessoas que fazem hemodiálise, né? Muitas vezes que precisam ou necessitam de oxigênio. De oxigênio, né? A pessoa precisa de uma geladeira para colocar as ampolas, né? Para preservar. E quando não tem energia, a pessoa perde tudo isso, né? E não dá para entender. Então são cuidados e o Estado precisa melhorar esse atendimento. Por isso que nós somos contrários, totalmente contrários, nós do PT, à privatização da Sabesp. Água não pode se brincar, né? A água é um direito que a pessoa tem e a pessoa para sobreviver. A água não é um comércio, não é uma mercadoria, né? Que você tem que visar lucro. Você tem que atender a população. É um bem, né? Um recurso. É um bem. Né? Vai cobre uma taxa que dá para a população pagar, né? Tem até a taxa social. Isso cada vez mais você tem que ter esse cuidado. E a iniciativa privada não vai ter esse cuidado não, pode ter certeza. Por isso que o Estado tem que estar à frente disso. E uma curiosidade, né? Onde vai ser investido esse dinheiro, caso seja privatizado? Depende de quem ganhar, né? Esse dinheiro muitas vezes vai para fora. A Enel não é brasileira, manda os recursos para fora e a população brasileira fica com toda essa dificuldade que a gente tem. Não só nessa privatização, mas nos demais, né? Por exemplo, o transporte na cidade de São Paulo foi tudo totalmente privatizado. Por que o município de São Paulo não tem uma empresa de transporte? Até para fazer o balanço. A antiga CMTC. Não é trazer a CMTC de volta da forma que era, né? E tá tudo na mão do Estado. Mas você tem uma empresa para você balancear, para você até fazer comparativo. Por que a passagem está tão cara? É necessário? Né? É necessário todos esses subsídios? É lógico que tem que ter subsídios, né, do Estado. Mas se você tem uma empresa pública, você faz a comparativo do custo que você tem, daquilo que você precisa pagar para a iniciativa privada, né? E isso poderia ser utilizado em todas as áreas. Não é simplesmente você ser contra a privatização de tudo, né? Mas você ter um meio de equilíbrio, de você fazer comparações, de você não deixar uma empresa num setor tão importante e essencial, né, algumas empresas, fazer o que querem. E colocar, a faca no pescoço do governo e que não tem discussão, né? Ou é desse jeito... O governo torna-se refém. Ou o governo torna-se refém. Então tem que ter esse equilíbrio e essa sensibilidade.